Meu nome é Juliana Gonzaga Jaime, eu sou do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Agora, eu dou aula em diferentes cursos, né, de graduação. Meus eixos de pesquisa, cidade e gênero, né? Estou falando de um jeito amplo assim, mas o nosso programa de pós-graduação tem uma área de concentração que está nas cidades, né? Então, eu desenvolvo pesquisa que pode ter ou não vínculo com o gênero, mas ligada à cidade. Hoje eu estou participando de um projeto que eu não sou coordenadora, de internacionalização, que a gente está trabalhando com mistura social, né? E aí ele tem Belo Horizonte, Lille, na França, La Plata, na Argentina, e Lisboa, em Portugal. E aí a discussão não é de gênero, embora eu acho que possa aparecer. E eu tenho um projeto que eu estou começando agora, que é o meu de produtividade em pesquisa, que é sobre parentalidade e conjugalidade com mulheres prostitutas, mulheres cisgêneras ou transgêneras. Eu coloquei no projeto que eu trabalharia com as mulheres da região da Guaicurus, que é onde geralmente eu trabalho, mas agora eu abri isso, que não precisa ser só lá. Também eu tenho outro que é sobre trabalho sexual. Aí eu estou pensando... a gente chama de giros econômicos, né? Como que o trabalho sexual circula a economia ali da região da Guaicurus. Esse projeto, na verdade, é uma ideia de uma trabalhadora sexual, que é a Santuza. Ela queria fazer um filme sobre o tema. Eu trabalho junto com um outro pessoal da Fiocruz, então a gente pediu para fazer com ela. Então, estou trabalhando isso. Trabalho também com gênero... e escola, e, na verdade, é um projeto de pesquisa e extensão que eu faço junto com a Pitucha, né, da psicologia. E a gente trabalha com formação de gênero para professoras e professores do ensino fundamental, da rede municipal, né? Esse está acabando, mas já tem desde 2015 ou 2014, sei lá, que nós estamos nesse trabalho. Então, é isso, meus eixos são esses. Eu acho que esse negócio de vestibular a gente escolhe meio assim, né? Sem saber, porque, para falar a verdade, bem verdadeira, eu escolhi ciências sociais, mas eu não sei se eu sabia bem o que eu estava escolhendo, não. Eu acho que é uma questão de um pouco de sorte, um pouco, né, que eu me interessei. Eu sabia na escola que eu ia bandear para esse lado das ciências humanas, vamos dizer assim, uma coisa mais geral, mas eu não sabia muito bem. Pensava em fazer história, pensava em fazer jornalismo. E aí acabei vendo assim, ciências sociais, não sei nem falar muito bem como é que eu fui, escolhi isso. E aí, quando eu entrei, eu realmente me apaixonei, assim, especialmente pela área da antropologia, porque a minha área principal é antropologia, né? Minha formação é em ciências sociais, mas sempre com vínculo na antropologia. Então, a graduação eu fiz na UFMG, acho que eu me formei em 1990. E ainda lá na graduação, na verdade, assim, a gente não... Eu não sei se... Não é que não tinha pesquisa, óbvio que tinha pesquisa lá, mas, assim, a gente não tinha tanto... Hoje é mais organizada a pesquisa para graduação, né? Tem lá as bolsas, sei lá, a FIP, não sei se da Fafiche, nem sei se não era, ou eu só sei que eu fui procurar. Eu não sabia de nenhuma pesquisa, de nenhum professor, de nenhuma professora, e aí... Eu acabei fazendo um projeto meu sobre a identidade judaica em Belo Horizonte, e aí eu fui orientada pelo Leonardo Figoli, que era meu professor na época. Eu acho que eu estava no terceiro período, e aí eu comecei a fazer pesquisa aí. Era uma pesquisa etnográfica, né? Fiz observação, fiz entrevista. Depois,
Eu não sei se eu tive um gap assim, talvez, porque aí eu me formei, existia uma bolsa na hora do CNPq, uma bolsa do CNPq que era de aperfeiçoamento em pesquisa. Era para quem já era graduado ou graduada. E eu fui trabalhar numa pesquisa de memória e história oral. Era um projeto grande, da Lucília Almeida Neves, Celina Albano, Otávio Dulce estava lá, porque foi ele mesmo que me indicou. Essas 3 pessoas, assim. E aí... Não, e a Elisa também. Elisa... Ai, não vou lembrar o sobrenome da Elisa, mas ela era mulher do Otávio, ela era da história. Então, tinha isso, sociologia e história. Aí eu fiquei nessa pesquisa durante um ano, coletando história oral, tinha um vínculo com o trabalho. Depois eu fiz o mestrado. Aí eu fiz mestrado em antropologia social na Unicamp. A minha pesquisa era sobre imitação na sociedade contemporânea, ainda não trabalhava com gênero. Para falar a verdade, eu nem nunca tinha ouvido o termo gênero nesse sentido que a gente trabalha hoje, como uma categoria analítica para pensar diferença e desigualdade, né, feminino e masculino. Tinha pesquisa das feministas, né, a Magda Neves, que não estava lá na minha época, ela estava fora com doutorado, já trabalhava, mas era uma coisa que não era gênero, era feminismo. Eu fui ouvir a categoria gênero quando eu já estava na Unicamp. Na verdade, na minha seleção de mestrado, algumas... o povo que estava candidatando junto comigo comentou. E aí eu fiz essa pesquisa. Quando eu estava sobre a imitação, eu trabalhava com um objeto empírico, era banda cover, clones de música pop, assim, Madonna, Michael Jackson. Quando eu estava nessa pesquisa é que o gênero, aí como categoria, me chamou atenção, porque como eu trabalhava com imitação, meu campo de pesquisa, eu fazia muito em boate LGBTQIA+, que chamava, na época, GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Tinha show de transformismo, né, que eram travestis, drag queens, transformistas que se montavam e imitavam cantoras famosas. Como eu vivia nessas boates, eu acabei... muitas dessas mulheres faziam parte do meu campo, porque imitavam cantoras famosas. E aí eu conheci uma casa em que viviam muitas travestis, e aí eu ia lá, etnografia, ficava lá, passava a tarde, batia papo, e lá... Eu não lembro que eu perguntei qualquer coisa de transformismo, de drag queen, aí elas falaram, não, mas isso é completamente diferente, são categorias, travesti é uma coisa, drag queen é outra coisa, transexual. Aí que me chamou a atenção para o doutorado, que foi com isso que a gente pode chamar, talvez, de universo trans, né? Assim, trans pensado como um guarda-chuva, transgênero, mas também não se usava esse termo. E aí a minha tese era um pouco para pensar como que a discussão da construção do gênero e como era só com mulheres, né, como essas mulheres trans apontavam para o gênero como construção, né, apontavam para essa desnaturalização do gênero no próprio corpo, né, na pessoa, enfim, na sua montagem. Aí eu fiz o doutorado, eu fui orientada no mestrado pela Sueli Koffes, que já trabalhava com gênero, e depois no doutorado, então, eu fui orientada por ela de novo. Fiz um período sanduíche em Lisboa, aí meu orientador foi o Miguel Vale de Almeida, e aí eu defendi a tese em 2001, eu já trabalhava aqui. E depois que eu defendi a tese, naquele tempo ainda também não tinham tantas doutoras e doutores. Então, logo me chamaram para trabalhar no CEPEC, que chamava LPE. Então, aí eu orientei muitos trabalhos. E também eu era do corpo do LPE,
era supervisora, que chamava, então orientei muita pesquisa aqui na graduação da comunicação. Depois eu trabalhei no Instituto de Relações do Trabalho, que era um instituto que tinha aqui na PUC, e depois é que eu fui para o programa de pós-graduação, acho que já em 2003, se não me engano. E desde que eu estou lá, eu mantive sempre a pesquisa assim, no gênero e na sua interface com a cidade. Agora, eu sempre trabalhei com essa questão urbana, assim, desde a minha pesquisa com os judeus na graduação. E acho que é essa a minha trajetória. A gente sabe que fazer pesquisa não é tão simples assim, né? Assim, eu acho que eu tenho uma trajetória que não é uma trajetória tão complicada na pesquisa. Isso por quê? Né? Eu trabalho numa universidade privada, né, que é confessionária, mas é privada. A gente sabe que as universidades públicas, elas têm e sempre tiveram, né, quando a gente pensa em pesquisa, em geral, a gente olha para as públicas, né, para as federais e para as estaduais, ou centros de pesquisa, né, feito Fiocruz, por exemplo, que é com quem eu trabalho também. Eu, na verdade, como eu entrei aqui na PUC já quase terminando o doutorado, porque eu entrei aqui em 2000 e defendi a tese em 2001, né? E eu acho que foi num período que também você não tinha tanto doutor e tanta doutora nos departamentos. Tinha, óbvio, mas não tinha tanto como tem hoje em dia. O Departamento de Ciências Sociais, eu acho que não tem... Acho que todo mundo é doutor ou doutora, acho que não tem ninguém que não seja. Eu comecei a trabalhar fora, na academia, quando eu já estava no doutorado. Eu trabalhei antes numa empresa, assim, que eu era secretária, quando eu estava na graduação, numa loja, e depois foi sempre bolsa. Assim, então, assim, a minha trajetória ela é toda na pesquisa, né? Então, eu acabei conseguindo esses postos que hoje, por exemplo, eu acho que é muito mais complicado, né, do que foi naquela época, né, o contexto e tudo. Quando eu tive neném, eu acho que foi um desafio maior, porque mesmo você estudando gênero desde criancinha, que não é o meu caso, comecei a estudar no doutorado, né, não foi nem na graduação, quer dizer, mesmo você trabalhando com isso, lendo, sabendo exatamente das assimetrias, né? A gente tem um aprendizado cultural muito importante, né? E olha que o meu aprendizado ainda é um pouco diferente, porque minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos, então eu fui criada por mulheres, assim. A minha mãe, que é uma mulher, era, né, uma mulher muito forte, mas tinha uma tia, então a minha referência sempre foram mulheres. Mas mesmo assim, quando eu tive neném, não sei se por isso também, porque sempre a minha mãe foi uma referência, né, eu acabei... não é que foi um peso, né? Mas era difícil, assim, porque você fica um tempo de licença, né? E quando você fica de licença, você fica fora né? São 4, no meu tempo eram 4 meses, acho que ainda continua, né? 4 meses aqui na PUC. E quando você volta, é aquilo, é um bebê, né? Então, eu amamentava. Isso foi um desafio. Eu muitas vezes ficava trabalhando em casa, justamente porque eu amamentava. Eu consegui não dar aulas no primeiro horário da manhã, pedi isso e fui atendida. Então, tem também o outro lado. Mas foi mais difícil para mim, né? Eu queria cuidar dela. Um pouco é isso, assim, ao invés de fazer pesquisa, né? Não que eu não fizesse, porque eu continuei orientando, trabalhando, mas se a gente olha o meu Lattes, e eu já fiz isso com outros Lattes, se a gente olha o meu Lattes, ele tem um período de muito menor produtividade, né? Que um homem não tem. No meu caso, eu não sou casada com um homem da academia, então não tem como eu comparar com o pai da minha filha, né? Mas... já comparei, né, em concursos, por exemplo, até no nosso programa,
mulheres casadas com homens também da academia, como quando elas têm filho, a produtividade delas abaixa e a deles continua igual, como se eles não tivessem tido. Eu até me lembro, primeiro congresso que eu fui, primeira viagem que eu fiz, né, sozinha, acho que ela não tinha um ano, que eu até adorei ter ido viajar sozinha, sem ela. Falei, nossa, que delícia ficar aqui. Mas eu acho que isso pode ter sido uma coisa diferente, porque o resto eu acho que são os desafios que o trabalho de qualquer pessoa impõe, que a pesquisa impõe, né, a gente, que é isso, assim, levar toco num parecer de artigo, num projeto que você manda que não é aprovado, enfim. O nosso programa, a maioria das pessoas é mulher, né? Então, a gente teve, deixa eu ver, desde que eu estou lá, foram 2 coordenadores, homens, né? E o resto foi mulher. Não, 3 homens. Foi Carlos, Tarcísio e André. E o restante, né, eu entrei, era a Magda, e a Magda foi reeleita, foi a única que ficou 2 mandatos. E aí tiveram esses homens, a Luciana, eu, Cristina, né? Então, assim, do ponto de vista hierárquico, e aí, assim, a gente dá aula aqui em muitos departamentos, né? Tem os chefes, homens e mulheres. Eu não, do ponto de vista do enfrentamento direto, não posso falar que eu tenha tido, não. O que eu acho que rola, às vezes, ou muitas vezes, né? Mas eu sou muito bocuda, é mais assim. Às vezes tem isso, né? Você vai falar, daí o cara vai na sua... Quando é homem, é uma coisa, ele fala na sua frente, mas eu sou a louca da reunião, né? Eu grito, falo assim, você está falando só porque você é homem, porque você... Né? Porque eu estou dizendo isso, e aí tem a ver até com as coisas que eu faço, que eu pesquiso, né? Que eu acho que no âmbito, por exemplo, das ciências sociais, não é que tenha menos machismo. Pode ser que o machismo seja mais velado, até porque as pessoas elas estão um pouco mais atentas, né? Já estavam antes, né? Não estou dizendo que não acontece, não, porque a gente sabe cada caso horroroso, né? Com professores que assediam, todas essas coisas que acontecem e a gente sabe que acontece. Não sei se é velar, as pessoas falam menos, né? Um pouco mais envergonhado, talvez seja esse o termo, né? Eu fico pensando nessas ciências duras, né? Que as mulheres falam, né? Que às vezes desde a graduação elas sofrem, que não podem falar, que é muito mais complicado fazer a pesquisa e tudo. Dou aula aqui na PUC desde 2000, então tem 23 anos. A PUC era branca, né? Tinha na comunicação, por exemplo, que era um lugar que eu sempre dava muita aula, tinha aqueles alunos, muitos homens, tinha algumas mulheres que vinham, que era desse convênio, acho que era Moçambique, Angola, não lembro, acho que era Moçambique, né? Sei, que era quem era negro, não tinha. As ciências sociais, aí tem mais, porque a gente tinha, desde o início do curso, o curso de Ciências Sociais, as pessoas são mais pobres, né? Então, a gente teve lá porteira, porteiro, né? Faxineira, filha de faxineira, e aí começa a colorir, né? O curso de Ciências Sociais. Depois, com as cotas, a gente tem, hoje em dia, uma universidade na graduação que é mais colorida, né? Mesmo nos cursos de comunicação, né? Mesmo em PP, né? Que não tinha. Em RP talvez tivesse, mas eu nem lembro, estudei aula em RP pouco tempo. No serviço social tinha, porque também era um curso que eu dava aula aqui. Agora, professoras, né? Pesquisadoras, eu não fui aluna, não tive nenhuma professora negra, ou que se autodeclarasse negra, né? Aqui na PUC, eu tenho uma colega na pós-graduação que é negra, mas não, é raro. Vamos falar a verdade, né? Nossa, eu
Eu nem consigo imaginar eu fazer outra coisa. De verdade, a minha vida foi na academia, né? Se a gente for pensar, eu tive 2 empregos fora da academia, né? A primeira é minha orientadora, né? Sueli Cofes, assim, que eu acho que foi ainda hoje ela é uma influência de peso, né? Mas eu tenho tanto colegas que me influenciaram e influenciam, né? Que eu trabalho junto, assim, a Magda Neves, a Luciana Andrade, Maria Inês Costa Moreira, a Alessandra Chachan, que são colegas, mas eu acho que têm influência. E aí, as autoras, assim, várias autoras, desde Lélia Gonzalez para falar uma brasileira e negra, a Judith Butler, né, que foi uma autora importante como marco teórico da minha tese. O fato de ser mulher faz uma ciência diferente? Eu acho que faz, e aí eu acho que também não é só eu que estou falando isso, né? Se a gente pensar assim, até do ponto de vista da epistemologia, né, que a teoria feminista, né, ela já já coloca a diferença, inclusive do ponto de vista metodológico, né, até de quem está falando, né, assim, aquele texto lá da Donna Haraway, né, saberes localizados. O texto, o começo é assim, né, saberes localizados, e tem lá um subtópico. As mulheres, né, de uma maneira geral, sempre foram menos ouvidas. Então, eu acho que uma ciência com mulheres, né, as mulheres na ciência fazem a diferença, e se você pensar assim, não, as pessoas negras, né, e as mulheres negras, e aí acho que faz mais ainda, quando a gente pensa toda a discussão, né, das feministas negras nos Estados Unidos, né, nos anos 60, 70, 80, que é o bom, né, você muda o jeito, né? Eu acho que sim. Falem, porque eu acho que a gente... Eu acho que mudou, mas eu acho que a gente é muito silenciada. Aí, essa coisa do atravessamento cultural mesmo, né? Então, falem, né? Falem tanto de você como das suas pesquisas, falem na aula, mostrem seu trabalho. Eu acho que é isso. E na minha área, façam pesquisa.